trupe é apresentada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Tem o patrocínio da Ternium, Itaú, Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Apoio da Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga, Instituto Unibanco. Parceria Consulado Francês. Realização Instituto 215. Assista a mais uma mesa do ciclo Palavra Falada. Rime como uma garota. As mulheres têm um papel central na renovação da poesia, principalmente quando as rimas transbordam as páginas dos livros e se derramam nas ágoras do spoken word. O mic dos saraus, das batalhas poéticas e das performances tem propagado e empoderado vozes silenciadas há milênios, com Bibi Abigail, Edith Azan e Luísa Romão. Mediação, Karine Bassi. Salve geral, meu nome é Karine Bassi, eu sou produtora cultural na Aborda, que é uma produtora cultural periférica surgida na região do Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu também sou atriz na companhia de teatro marginal Cinco Só, sou performer, escritora, slammer e também idealizadora na editora popular Venas Abertas, que é uma editora de publicação independente de artistas à margem do mercado editorial. E com imensa satisfação eu estou aqui para abrir e mediar essa mesa com figuras incríveis aí da literatura, na oralidade, na performance, nessa ocupação dos espaços com uma arte que é necessária e emergente. Então, é uma satisfação demais poder estar aqui, contar com a presença de Edith Azan, que é escritora, poetisa francesa, também performer, com Abigail Campos Leal, que é filósofa, poeta, slammer, uma das fundadoras do Slam Marginalia, com Luísa Romão, que também é poeta, atriz e slammer, autora dos livros Sangria e Coquetel Molotov pelo Selo do Burro. Um olá a todas vocês, satisfação estar aqui, mediar essa mesa e contar com a presença de vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouco então sobre oralidade, né? Trazer um pouco essa presença das mulheres na oralidade, na poesia falada, e eu vou começar recitando um poema que, já que a gente fala de oralidade, a gente fala de performance. Esse poema ele descreve bastante dos meus caminhos com a literatura, e eu vou deixar aqui e vou deixar uma provocação para vocês no final. Caminhei pelas ruas escrevendo versos incertos nos paralelepípedos. A poesia me salvou dos parapeitos, vi que o abismo almejava minha queda, mas foram as velas que mamãe acendia aos domingos, que salvou as minhas pernas. Andei na corda bamba, no descuido a queda foi samba, foi chorinho, baixo, enrolado na cama. Aprendi a abraçar meus medos, algumas vezes sufocar com os travesseiros, eu fui travessa até a última queda, que foi quando caí nos colos de um poeta, e caralho, como foi bom, tinha gosto de bourbon, logo eu, acostumada com o velho barreiro, aliás, foi de lá que eu vim. Dos 10 aos 17, sem entender uma só gota, eu pintava o 7 para beijar umas bocas, mas todas elas tinham batom. Demorei muito, foram anos até que sacar que não tinha problema, eu era um mundo e a liberdade era o esquema, e eu fui fundo, até o osso, e eu vi que era duro de roer alguns desgostos, mas aprendi a lidar com acaso. Meu pai me disse para acostumar com os problemas. Falei que prefiro os poemas, é que eu estou compondo. Da onde viemos, só nos ensinar a servidão. Joguei os dardos, aprendi mais sobre mim quando vi minha certidão e li pardo. Descobri minhas raízes, criei asas nos cabelos, reparti minhas vivências nas histórias que escrevo. Eu ruí muita unha para conseguir falar. Deixei tudo ruir para poder reerguer meu castelo de areia. Sem em Minas nem ter mar, amei demais, às vezes, sem nem conhecer, e isso é para quem sonha. Me formei com a pouca grana que a vida proporciona. Fui honesta com meus BOs, recitei alguns metrôs, lembrei da minha velha sempre que vi uma senhora cansada. Ela sempre me disse para eu andar na linha e o trem passa.
realidade que perpassa todo o corpo marginal, mas nem sempre é fel. Caminhei pelas avenidas grampeando papel, eu fiz meus zines, dei meus closes, recuperei a esperança ao pisar num palco, é que eu não acreditei nos spoilers. Escrevi outro enredo para a história verídica da minha vida fictícia, de um mundo real, onde eu não era mais estatística. E eu caminhei. Ah, eu caminhei pelas ruas escrevendo versos incertos nos paralelepípedos. Me livrei dos parapeitos. E apesar de tentarem me moldar como uma argila, hoje circulo livre, com os meus livros na mochila. Bom, esse é um poema que reflete bastante do que eu sou, de quem é Carine Bassi, de qual é o corre de Carine Bassi. E eu trago dentro dessa minha poesia, que ela inicia ali na escrita, né, e depois ela, ao longo desse meu processo artístico, ela vai indo para outros cantos, encontrando outras linguagens, né, como a performance, o teatro, né, através da oralidade. E a minha poesia ela se tornou minha forma de expressar, de me expressar, a minha vivência, expressar a minha realidade, a minha identidade, de me reconhecer, de afirmar o lugar onde eu vim, o chão que eu piso, né? E é a forma como eu encontrei de recriar e descentralizar poéticas. Então, eu escolhi esse poema porque, de forma literal e literária, ele descreve todos esses meus caminhos na escrita, na oralidade, na performance. E eu gostaria de começar essa mesa, né, que vai abordar oralidades, então, na poética. Eu gostaria de convidar vocês também a falar uma poesia, a recitar uma poesia, e assim que vocês recitarem essa poesia, vocês também trazerem para a gente esse lugar, né? Então, por que você escolheu essa poesia? Em que momento essa poesia dialoga com a sua arte? E o que essa poesia apresenta de si, sabe? Para o todo. Então, eu acho que a gente pode, nesse primeiro momento, começar por ordem alfabética, com a Abigail, e depois Edith e depois Luísa. Tudo bem? Graças, Karine, pela introdução. Graças a todo mundo pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Desde antes, desde sempre, a cena se refaz na desfeitura mordaz das peles escura clareada, vermelha, preta, branca, misturadas, confundidas, mas é na peneirada que se marca a branca alva que a alma é desejada. Mas apesar das dissimuladas, esbranquiçadas, as trilhas das raças amaldiçoadas ainda se marcam. Das lealdades aos campos descendentes dos goitacazes. Porque tem os brancos, os pretinhos, Teco e Thelma também não deixo negar. Porque tem as enlourada, alisada, tipo a minha Dinda amada, a gente também tá cheio das encrespadas. Vó Norinha, Leozinho, só os black tipo árvore genealógica enraizando de volta a pretaiada negrada. Do pirão no quintal, ao samba de domingo, do vovô caboclo, as rezas de oudono, da figa na sala da vovó, passando pelo tio Cambono e pelos íris. Não a deusa preta do Egito, mas a minha avó, preta, indígena, que já deve ter sido em alguma vida rainha das planícies aluviais do Nilo. Mas é também em mim que isso se marca, porque me lembro de ter sofrido racismo desde menino, mesmo que assim não tenha entendido. E eu também já reproduzi racismo com os outros e comigo. Mal sabiam esses fudidos, eu incluído, que estavam me elogiando ao me chamar de Tim Maia. Hoje. Hoje? Hoje eu lembro disso sorrindo. Também me lembro dos seguranças, eu criança, me seguindo. E com isso, também me lembro que há muito venho sonhando com um caboclo sereno e uma goitacá me olhando através da mata, sérios,
me vendo, como que me guiando e me protegendo, abrindo os meus caminhos. E assim, refaço minha trilha. E hoje me lembro que se eu esqueci, foi para aprender a seguir esquecendo, e se há muito enviadeci, travesti, foi para aprender a seguir esquecendo, escurecendo, escurecendo. Eu recitei essa poesia porque, bom, por motivos que me excedem também, né? Eu acho que eu tenho... Essa poesia traça um pouco do meu caminho que tem a ver com a minha transição de gênero, que está intimamente ligada com o meu processo de retomada das minhas inscrições raciais, né? Eu venho de uma família interracial, mestiçada, embranquecida, e esses processos de transição de gênero e de recuperar a minha ancestralidade, eles se cruzaram na minha carne, né? E eu demorei para entender um pouco esse processo, apesar de sentir ele há muito tempo. E eu tenho sentido também que tem coisas que escapam ao entendimento, que tem a ver exatamente com esse caminho que eu venho traçando de recuperar a minha ancestralidade, que é também parte de um mistério, né? Os saberes, as produções artísticas, a própria fumaça e essência da vida preta e indígena que está em mim, ela também é aquilo que excede ao entendimento também. Desculpa. Isso tem a ver com essas mudanças que eu tenho vivendo, que eu estou vivendo, né, ultimamente. Eu tenho desistido também desses processos de entendimento, também entendo que isso faz parte de uma epistemologia e de uma ontologia branca que eu quero e tenho tentado esquecer. Essa poesia é parte de uma transformação minha, né? De algo que tem mais ou menos entre 10 e 6 anos. Foi escrita uns 3 anos atrás e publicada no ano passado no meu livro de estreia, Escurecendo, Ontografias Poéticas pelo Sexo da Palavra, E é isso, né? É um arquivo de algo que já foi. Eu já estou me transformando ainda mais. Tem algo que eu já tenho escrito no papel, que já grafa um pouco mais isso. E é isso. Isso é um pedaço das minhas transformações. Acho que por isso que eu resolvi compartilhar. Obrigado. Gratidão pelo compartilhamento. Bibi, eu acho que essas narrativas, né, que nos perpassam, elas são parte das nossas produções e é por isso que é tão comum nos vermos nos versos, né, que a gente escreve. Isso é uma questão muito louca e super importante, assim, dos nossos processos e dos processos históricos sociais que a gente vem reafirmando, né, e reconstruindo aí. Edith. Ok, bonjour et je suis ravie d'être là, voilà, de rencontrer tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas trop quoi dire de moi, je dirais la notion d'identité peut-être est une notion qui peut-être me fait peur ou que je réfute dans le sens où je me qualifierais plutôt comme un petit animal humain et que la parole, ce n'est pas forcément l'écriture ou la prosodie, de la musique de l'écriture et des mots, ça me va bien pour exister. Dans les échanges, les choses sont parfois plus compliquées parce qu'il y a l'émetteur, le récepteur, et puis entre les deux, il y a des brouillages, j'ai l'impression. Et que peut-être que la poésie est un canal qui, pour moi, resterait pur et dans lequel, en tout cas, les excroissances de la langue sont
sont mises à plat, sont taillées, sont érodées. Et pourquoi j'écris ou comment j'en suis venue là, sans doute que ça a été le seul biais pour moi, pour m'ancrer effectivement quelque part et trouver une manière d'être qui je ne sais pas si c'est plus simple, si ça me permet d'assumer ou de rentrer en force, mais sans ou en déplaçant la violence aussi dans le monde. Enfin, ma violence et celle du monde sur moi, ou etc. Que ce qui m'enchante dans la poésie, c'est d'abord sa mélopée. Là, je vais vous lire un texte qui, pour moi, est fondateur. Enfin, j'en ai deux fondateurs, un qui est très lyrique et un autre qui est très fracturé, on va dire. Je vais lire le lyrique, puis fracturé, on verra plus tard. Voilà. Je meurs d'amour et de colombe, je meurs de mémoire et d'invention, je meurs des pleurs d'une jonquille, mais le paradis une fois, mais le paradis une fois. Je suis malade des heures qui bleuent, malade des statues qui transpirent, malade de l'horreur des caves et des odeurs de caniveaux. Je suis malade de vous aimer, surtout quand vous ne m'aimez pas. Je suis malade de mon cerveau, je suis malade de ne pas l'être. Je meurs dans le rire du vent, je meurs de morsure et de joie, je meurs en perdre la tête, mais le paradis une fois, mais le paradis une fois. Je meurs dans les violettes sauvages, je meurs dans le cœur d'un Inuit, je meurs d'amour sur la banquise, je meurs et voudrais me cacher, mais dans mes veines, le paradis. Je crève de ces souffrances que l'on ravale, de ces souffrances qui nous étranglent, je crève aux portes de la conscience, je crève de mon frère brûlé, et je crève d'avoir si peur que j'en tremble. Je crève de ne jamais rien comprendre, du rire des oiseaux moqueurs, je crève de mon non-suicide, je crève en milliards de morceaux. J'ai coupé mon souffle au papier carbone, j'ai coupé les encres et puis mon sang, j'ai coupé des morceaux de rêve et j'en ai fait des vers pilés, puis je m'en suis frotté le corps et j'en ai plein sur le visage, j'en ai tout autant dans le cœur pour que plus jamais l'on m'oublie et pour que personne n'efface que je suis malade de vous. J'entends le ciel qui se fissure, je meurs d'ivresse et de colombe, je meurs de mémoire et d'invention, je meurs dans un battement d'ailes, mais le paradis une fois, 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 mais le paradis en pleine figure, parce que je n'ai pas fini de vous aimer, parce que la vie des roses m'est précieuse, à cause aussi des nuits dans les étoiles, des heures entières auprès de vous, mais le paradis une fois, le paradis au creux de vos bras, le paradis tout contre moi, et dans mes veines. Voilà. Muito obrigada, Edith. Deu para a gente pegar a sua fala, e interessante demais ver como, de fato, a poesia se torna esse lugar de encontro e de urgências de expressão, de denúncia, não só dessa denúncia social, política, histórica que a gente vivencia, mas também essa denúncia dos sentimentos, né? Que a gente abarca dentro, que são muitos. Muito obrigada. Luísa Romão, também seja bem-vinda. Fala para nós uma poesia. Obrigada, Karine. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite, de estar aqui com vocês, agradecer a introdução, Karine, e também a Abigail e a Edith por já terem aquecido esse palco virtual que a gente está. Muito obrigada pelas palavras. Eu escolhi na verdade, vão ser um remixinho assim, de 2 poemas do meu livro novo, talvez porque seja o que esteja mais pulsando no meu corpo. Então, vamos lá, um deles é para Cassandra e o outro é para Andrômaca, depois eu falo um pouquinho mais de por que eu escolhi eles. Entenda, Cis, anunciar desgraça não é o mesmo que remediá-la. Primeiro você dirá, está podre. Depois, com perícia, raspará da polpa, casca, gosmenta, o chorume se espalha a fungos pré-históricos, a fungos abençoados, está podre. Você repetirá a didática. Talvez você chore,
Talvez arranque do pubis ao queixo todos os cabelos, uma mulher carbonizada no meio da avenida. Talvez você mostre relatórios do IBAMA, a fotografia aérea de crianças vietnamitas, fatos antes incontestáveis. Fatos antes nunca mais. Eles continuarão a palitar os dedos do pé, e daí eles continuarão a palitar os dedos do pé. Talvez te chamem de louca ou naive, são incontáveis as formas de se deslegitimar uma mulher. What, você tá falando grego, seus seios em chama. What, você tá falando grego, está podre. What, você está podre, está falando grego. What, você está falando grego, está falando grego. What, está podre. Ainda assim, eles se lambuzarão. Eu não conheci Troia. Ruínas a mais, ruínas a menos, também guardamos pedras aqui, do outro lado do oceano. Tudo o que eu aprendi foi nesse alfabeto moderno. Eis o momento apoteótico, minha obsessão. Nossos despojos é Troia. Minhas amigas encurraladas na mesa do chefe é Troia. A mulher amarrada, saco preto no rosto, oferta de luxo, é Troia. As baratas roendo o cu da guerrilheira comunista, é Troia. É Troia, meu companheiro baleado no rosto, é Troia os corpos desovados no mangue, as lideranças perseguidas, as vítimas de feminicídio, é Troia. Os milicos, os fascistas, os tiranos todos disparam contra Troia, a filosofia, o ocidente, nascem da devastação de Troia. Agora você entende por que eu voltei, Andrômaca? Eu não conheci Troia, mas eu a entrevejo esplêndida. Nas carícias clandestinas, durante os bombardeios e gás de pimenta, na desobediência, nas barricadas, nas clínicas de aborto, no canto, sim, no canto, eu não vou me entregar. Você grita e repito através dos séculos. Miriam, não há poemas para você. Nenhuma linha sobre Cibele. Quando perdemos o tino, quando virou espetáculo, maldita literatura e seu panteão de vitórias. Me abrace forte. A explosão está próxima. Bom, gente, eu trouxe esse poema porque é a minha obsessão no momento, assim. Eu acabei de lançar uma performance e um livro com esses poemas e acho que falar nisso, né, de oralidade, performance, é falar do que está batendo no corpo, assim, né, do que está alimentando a gente, e tem esse lugar um pouco delirante, obsessivo, de você investigar e de entender isso no próprio corpo. Esse poema em específico, né, um é para Cassandra e outro é para Andrômaca, que são duas personagens históricas, né, que de certa forma estão aí nessa fundação do Ocidente, da literatura, da filosofia e dessa devastação que começa lá atrás e que de forma cada vez mais aprimorada continua no presente através das tecnologias de morte, e que eu comecei a dialogar, assim, e acho que, de certa forma, recuperar elas agora, através de uma leitura crítica, pode ajudar a entender um pouco esse mundo que a gente está hoje. Então é isso. Gratidão, Luísa. É potente esse espaço, né, que a gente ocupa com as nossas oralidades. E é potente ver como que essa oralidade ela se dá de diversas formas. A gente pode performar de uma forma mais agitada, mas a gente pode performar de uma forma mais calma e a potência que tem naquilo que a gente fala, naquilo que a gente traz. É bastante significativo perceber como que a poesia falada, escrita ou performada, né, ela vem sendo essa ferramenta capaz de suscitar transformações e reflexões nas e acerca das realidades. E é justamente esse caminho
que a gente busca com essa mesa, com essa nossa conversa de hoje, falar um pouco sobre a presença da mulher na poesia oral, conhecer mais os trabalhos dessas 3 mulheres potentes, importantes na cena, que a gente já viu aqui por essa apresentação de vocês poética, né? Abigail Bibi, né? Abigail Campos Leal, Edith Azan, Luísa Romão. E eu vou começar, então, entrar um pouquinho mais ali nas realidades de vocês, no trabalho que vocês realizam aí com a poesia. Nós somos 4 mulheres que iniciamos nossa trajetória artística em momentos diferentes, né? Em processos diferentes também, contextos históricos diferentes, e cada qual com a sua especificidade, a sua dinâmica mesmo de atuação com a arte. Porém, apesar dessas diferenças, também tem algo que nos une, que é a poesia falada. Então, eu gostaria primeiramente de falar com a Edith Azan e pedir para que você falasse um pouquinho da sua presença no mundo da poesia, né, e principalmente da poesia oral, que você iniciasse contando para a gente quando começou a sua carreira, o que veio primeiro nos seus trabalhos, se foi a oralidade ou se foi a escrita, e também como que se deram essas suas experimentações da palavra no corpo, nas ações, nas atividades, nos experimentos que você faz. Pode ficar à vontade. Ok, alors j'ai toujours écrit, enfin j'ai écrit très jeune et en fait à un moment j'ai été enseignante pendant quelques années dans ma vie et puis j'ai démissionné assez vite parce que les institutions ou les injonctions, enfin pas les injonctions, c'était pas fait pour moi. Les enfants oui, mais certaines routine institutionnelle, je ne savais pas trop. Et j'écrivais toujours et j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse un choix. Donc, j'ai fait le choix d'arrêter. Là, la vie n'était pas simple du tout parce que j'avais pas d'argent ni rien, mais je suis allée dans un festival de poésie à l'Odève où il y avait Julien Blaine qui est un poète international, performeur. Et en fait, je ne savais même pas que je pense que j'étais assez inculte, je ne savais pas que des poètes étaient vivants et existaient en chair et en os de nos jours, ni même qu'il y avait des éditions de poésie, ni même que… Et là, quelqu'un m'a accosté et m'a demandé si je voulais lire dans la rue. J'ai lu dans la rue avec elle et en fait, je pense que j'avais très peur. Donc, le corps manifestait des signes qui m'ont fait une gestuelle ou une particularité. Et je pense que peut-être aussi dans l'emballement que crée l'oralité, quelque chose du corps ne peut pas s'empêcher d'exister ou de donner des informations, que ce soit des informations de tension, de virgule, de souffle. Et je pense que tout est lié en fait dans l'oralité, la manière d'écrire. J'écris pas pourtant en me disant que ce que je vais écrire, je vais le lire, ou en tout cas, j'en ai pas conscience. Peut-être que j'ai besoin de me mentir à moi-même, j'en sais rien. Mais écrire est un vrai mouvement. On n'est pas cassis quand on écrit. C'est d'abord une injection corporelle parce que on est tout ramassé peut-être, mais peut-être qu'au moment où on ouvre la bouche pour lire les choses, eh ben les choses se dilatent et prennent une sorte d'ampleur que je ne saurais pas expliquer et qui me déborde. Et c'est peut-être ce débordement qui est ma quête éternelle, se déborde de soi, où on est au plus à l'intérieur de soi, dans le soi qu'on ne connaît pas et qui nous déborde et qui fait qu'en fait on est
on est tellement plus et tellement différent que ce que l'identité, la fiche d'identité nous raconte en fait. Que l'identité n'est qu'une petite histoire en fait, tandis que la vie c'est autre chose. C'est vivre, c'est animal. C'est pas... Sim, deu para entender. E o que veio primeiro para você, então, foi a escrita, e aí, a partir, né, desse seu contato, então, com o mundo das expressões através da poesia, você veio para essas experimentações com o corpo, da palavra com o corpo. Tem diferença para você a poesia somente escrita para a poesia falada? Performada? Pour moi, un poème est un chant. Enfin, vraiment. Donc, si je lis un poète, je vais forcément à un moment donné ânonner. Enfin, je pense que je ne sais pas lire la poésie comme une pure chose mentale. Sinon, je lis de la philosophie. Il y a quelque chose qui déborde en poésie, qui est incompréhensible et qui ne peut pas passer par l'expression. Il y a une fracture où la voix permet peut-être de faire la passerelle, en tout cas pour moi, en fait. Entendi. Gratidão, Edith. Bom, a gente falando de oralidade, eu vou trazer aqui essa pergunta, então, para a Luísa Romão, porque a Luísa Romão, ela também tem esse pé na performance, né? Pela compreensão que eu tenho do seu trabalho, eu conheci o seu trabalho através do Islã da Guilhermina, e foi um dos primeiros contatos que eu tive real com o Islã, foi com o seu trabalho e com o trabalho da Roberta. O da Roberta eu conheci através do Islã Blues, eu estava vendo no YouTube e teve uma indicação disso, eu não fazia ideia do que era o Islã, do que era essa questão de trabalhar a poesia falada. O meu primeiro contato foi com a poesia escrita, e depois eu conheci o trabalho de Roberto. Do trabalho de Roberto eu fui conhecendo o Islã e conheci o seu trabalho, Luiz. Então, assim, tietando aqui, né? Eu sou grande fã mesmo da sua produção, e eu acho que você veio de um tempo em que o Islã ele tinha um caminho, e esse caminho tinha muito pé na performance. Não sei como você vê o Islã hoje, mas do lado de cá eu enxergo o Islã como tendo duas fases, assim, né? E aí hoje eu vejo que o Islã ele é muito mais oral, muito mais a oralidade, assim, do que a oralidade e a performance, que era o que eu via naqueles tempos de apresentação dos seus trabalhos. E, bom, por esse pequeno conhecimento assim que eu tenho, né? Você traz ali a escrita através do Islã da Guilhermina. Em um momento eu já ouvi você falando disso. Eu queria que você falasse também desse seu processo, né? Desse seu processo mesmo com a escrita, que você contasse para a gente dessa sua participação no Islã, né? Dessa sua relação com a poesia falada no Islã. E também que você falasse um pouco, porque as suas poesias, elas são muito... Você traz muito corpo para as suas poesias, né? Você vê alguma diferença das suas produções de hoje para as suas produções daquele tempo? Fazer um paralelozinho aí para a gente. Bom, Márcia, eu nunca pensei que eu seria poeta, assim. Eu sempre fui muito apaixonada por literatura, sempre fui uma leitora muito voraz, assim. A literatura sempre foi um lugar de refúgio, de aconchego e também de inquietação. Mas a minha formação foi em teatro. Eu queria ser atriz e era o lugar assim onde eu amava estar e tudo mais. E aí, no final da minha formação, eu conheci por acaso mesmo o Islã da Guilhermina. Eu já frequentava o Sarau do Burro, que é um sarau que é coordenado pelo Daniel Menchone, pelo Inicim, né, inclusive, que organizam também o menor Islã do mundo.
E aí, numa noite, acabo caindo ali na praça, ao lado da saída do metrô Guilhermina Esperança, e sou completamente atravessada pelo acontecimento que se dá naquele local, naquela noite. Assim, foi a final de 2013, naquela época o Alan Jones ganhou, e foi, de fato, uma celebração. E eu acho que tem algo da performance que é quando se produz esse acontecimento, que é algo que não dá para a gente mesurar, sabe? Óbvio que no caso do slam específico, a gente pode pensar isso muito atrelado à noção de competição, né? Porque a competição, de fato, é um propulsor, né? Como Mark Smith fala, Mark Smith, para quem não conhece, é o cara que criou, né, os slams, os poetry slams em Chicago na década de 80, ele vai falar que a competição é esse catalisador, né? E tem algo aí do esporte, né, dessa competição, que de fato produz aí uma ansiedade, um frisson, né, um estado de atenção. E naquela noite eu fiquei completamente atravessada, comecei a participar ali em 2013, 2014, ainda tinha poucas comunidades, né, na verdade só tinha em São Paulo. Depois que vai, né, ter esse boom dos slams, eles vão se espalhar pelo Brasil inteiro. E começo a escrever também, e principalmente a performar esses poemas, né, a falar esses poemas. E acho que isso é uma outra coisa que é bem interessante quando a gente fala dos slams, né, porque desestabiliza um pouco também essa cisão entre poeta e público, né, assim, primeiro porque quando você está performando, você fala 3 minutos e depois você vai ser público, né, vai ser audiência, vai escutar depois os outros 20 pessoas que vão declamar, quanto também porque descanoniza esse lugar do poeta, da poeta, né, assim, do escritor, da escritora, do escritore, que parece ser uma entidade, assim, né, alguém que já morreu. Então, acho que é um movimento que é bastante incentivado, a gente começa a frequentar, depois de um tempo está ali performando e escrevendo e tudo mais. Em 2014, eu publico meu primeiro livro, que é o Coquetel Motolog, e isso que você fala da diferença, eu acho que tem uma diferença, talvez, da forma como eu encaro o slam. Assim, no começo eu tinha muito essa coisa de querer ganhar, sabe? Assim, de tipo, mano, vou competir, vou em todas as rodas. E o Coquetel Motolog tem muito essa retórica da roda, assim, sabe? Que é uma coisa que eu acho que tem a ver, inclusive, da forma como que o slam chega no Brasil, muito vinculado aos espaços públicos, né? E aí tem uma questão até mesmo vocal, de que você precisa falar mais alto do que o som da cidade, né? E isso acaba criando mesmo isso, uma retórica, né? Uma forma de se falar que talvez seja que é diferente, por exemplo, quando você vai com o slam e você tem um microfone, então você consegue trabalhar talvez nuances que às vezes na roda pública óbvio que uma roda, gente, no espaço de um teatro também é uma roda pública, né? Mas assim, eu digo no espaço público é diferente. E, obviamente, quando você está na rua, você tem outras interferências, inclusive, de repensar esse espaço público que não é pensado como público, muito menos como espaço a ser ocupado artisticamente, né? Então, acho que tem muitas questões aí. Em 2017, eu lanço Sangria, que é o meu segundo livro, e que é, né, pensando nessas diferenças, eu acho que é um trabalho que, obviamente, tem muito do spoken word, da poesia falada, mas que também começa a pensar o slam nessas bordas da competição, que é uma coisa que eu tenho me interessado cada vez mais, assim, sabe? Pelo spoken word que acontece entre as rodadas, pelo microfone aberto, pelos poemas de vencedor ou de vencedora das pessoas que ganham, né? E aí depois falam nessas bordas. E no caso específico do Sangria, eu revisitei a história brasileira, né? Me propus aí pensar um pouco as questões de gênero e de violência contra corpos femininos e feminizados, pensando aí historicamente isso. Então, tem os poemas, tem um ensaio fotográfico, então tem esse movimento de retornar para o meu próprio corpo. O livro ele tem fotografias que foram feitas pelo fotógrafo Sérgio Silva, e essas fotografias Eita, só que eu ia mostrar as fotos, não aparece nenhuma foto, aparece as páginas com os textos. Mas é um ensaio fotográfico que eu fui pegando esses buracos, principalmente do meu corpo, e costurando com linha vermelha e material metálico, né? E também, então, acho que explode um pouco também essa ideia da poesia só como a letra, sabe? E aí a gente pode pensar o corpo como poesia também, né? A voz,
a fotografia, e, enfim, eu fui promovendo aí essa série visual, e dá origem também a um filme, um média-metragem experimental, que eu convidei aí mais de 50 artistas das mais diferentes áreas para, a partir de um poema, propor uma performance. Então, acho que, de certa forma, talvez por essa minha trajetória no teatro, né, na performance arte mesmo, eu já encaro a poesia de forma indissociada. Assim, para mim, essa coisa de oralidade versus escrita, eu acho que é muito mecânica, né? Uma coisa que é muito mais orgânica. Mesmo poetas que eu acho que estão, que de fato não tem essa, digamos, né, essa produção, essa circulação na plataforma do palco, por exemplo, o corpo está inscrito. Assim, é muito abstração pensar que o corpo não existe, sabe? Que pode ter uma poesia que não tenha corpo, sabe? O corpo existe, ele está, mesmo que parece diminuizado ou intencionalmente apagado de uma certa ontologia que vai pensar como se fosse possível não haver corpo, mas o corpo está aí. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. É isso, né? O corpo, eu acho que o corpo por si só, ele é essa poesia, né? E aí, já que a gente está falando de corpo em si, Abigail, eu queria que você também falasse um pouco. Eu sei que você veio da filosofia, né? E em algum momento também, acompanhando seu trabalho, você fala que você veio primeiro na filosofia e depois você conheceu a poesia. Conta para a gente um pouquinho desse movimento. Você, né, assim como a Luísa Romão, assim como Edith, tem construído, tem sido pioneira mesmo em alguns projetos, tanto, né, vamos falar aí do Islã Marginalia, que para mim é extremamente importante, necessário, quando a gente fala desses recortes, principalmente pensando em ocupação desses espaços, e você então é uma das precursoras mesmo na cena, né, desse Islã, trazendo aí corpos trans, não binários, né, que são corpos historicamente silenciados, invisibilizados. E aí eu queria saber de você como que a poesia falada permitiu esse acolhimento ao teu corpo, às tuas vivências, de que modo que você vê o papel da oralidade poética, né, nesse nosso processo decolonial de ocupação dos espaços e de afirmação das nossas identidades, de ocupação desses espaços com os nossos corpos. Pergunta muito complexa, envolve muitas coisas. Eu vou tentar me perder um pouco em algumas questões aí, mas precisaria de 1 hora para responder todas essas questões. Até porque isso também é um processo que em mim mesmo, isso é espiralar, eu acho, né? Não tá ordenado, assim. Mas aproveitando uma questão que você trouxe antes, que eu acho que tem a ver com essa pergunta, ou essas perguntas que você traz agora, que eu sou um corpo trans, né? Ou sou uma carne trans. Então significa que eu não sou uma mulher. Então não estamos 4 mulheres aqui. Eu sou uma pessoa que estou fugindo do binarismo de gênero e da heterossexualidade compulsória há muito tempo. Desde criança eu já sinto as violências dessas imposições assombrando a minha carne, né? E aí, lá para os meus 20 e poucos anos, quando eu comecei a desenvolver o meu processo de transição, minha transição de gênero, que obviamente não começou com a minha transição e ainda nem terminou, né? Eu não acredito que a transição acaba. Até porque falar que eu sou trans ou que sou travesti também, como às vezes eu me reconheço e enuncio, eu entendo trans e travesti como nomes para uma transformação infinita, entendeu? Então, isso é só um nome para uma transformação que está acontecendo. Eu não sou, de fato, trans e nem travesti, né? Eu sou essa carne em transmutação que encontrou um nome que dá mais ou menos a ideia desse processo fluido infinito que está se inscrevendo na minha carne, né? E aí, quando eu comecei a minha transição, eu comecei a sentir o processo que só depois eu fui compreender isso mais,
que é entender que a nossa própria carne é uma superfície de inscrição, né? Ou seja, uma tela. Então, quando eu comecei a minha transição de gênero, eu comecei a fazer poesia com a minha carne, né? E eu comecei a transformar a minha carne, a minha carcaça, do ponto de vista performativo, né? Dos meus trejeitos, da minha fala, do meu modo de andar, com as minhas roupas. E também eu altero isso do ponto de vista molecular, né? Com a minha hormonização, que também é fluida, que também parou e voltou ao longo desses anos. Eu comecei a inscrever essa transformação na minha carne mesmo, através da ingestão desses hormônios, né? Dessas pílulas. Eu comecei a transformar o meu corpo, a transformar a minha carne mesmo. E isso é uma forma de fazer poesia já, né? A Suzy Schock, uma poeta que eu admiro muito, da Argentina, ela tem uma poesia que chama Reivindico Meu Direito de Ser um Monstro, que eu vi pela primeira vez em 2015 em Salvador, no Encontro Internacional Desfazendo Gênero. E ela lá, ela traz isso, né? Ela em algum momento, essa poesia toda é um pouco sobre isso, né? De como a transição de gênero, esse transmutar, é já uma poesia, é uma poética, né? Que não está mais atrelada à palavra, né? Então, isso para mim é interessante. Com a Suzy Schock, então, nesse mesmo dia eu vi a Indianara Siqueira também, que é uma travesti também importantíssima aqui do Brasil, recitando poesia também. Eu conheci a Indianara há algum tempo, não sabia que ela recitava poesia, então eu fiquei assim, me veio aquele desdobrar múltiplo de travestis recitando poesia e de travestis escrevendo poesia através das suas carnes, né? Então, aquilo me pegou bastante, me deslocou. Então, esse campo da palavra poética, num certo sentido, primeiro também virou eu acho que foi um lar também que me acolheu. E aí, até hoje, num certo sentido, ainda me acolhe, né? A palavra poética foi esse lar, porque ela permitia também eu entender e escrever essa poética que já estava na minha existência de uma outra forma. Então era como se eu estivesse fazendo poesia de poesia, né? Eu estava fazendo a poesia na minha carne e depois eu comecei a escrever essa outra poesia no papel também, né? E essas coisas se retroalimentam também. Mas também, cada vez mais, eu comecei a sentir que a poesia na palavra já não estava dando mais conta de mim ou dessas transformações que a minha carne inscreve, porque eu acho que essas transformações estavam se transformando, e é isso, né? Vai de dentro para fora e começa a quebrar, né? A casca vai rompendo e a poesia já não estava mais dando conta, né? Essa poesia da palavra, porque eu quero cada vez mais sair do sentido, né? Sair da significação, do significado, né? Que a palavra invariavelmente está presa, né? Mesmo a palavra poética, a palavra delirante, né? Eu já quero e já preciso sair da palavra e eu saio, né? Por isso que a minha carne é uma outra forma de poética que às vezes é mais interessante para mim do que a própria poesia, né? Porque tem um mistério da carne, tem a fuga, tem a imaginação radical de formas caóticas que te fazem imaginar, que te fazem transformar, né? Que a palavra, às vezes, ela é mais contida, né? Ela te dá mais ou menos algumas direções, ela tem mais sentidos. Inclusive, as poesias que mais me inspiram hoje, que mais me alimentam, são aquelas que te jogam para longe, né? Que não é uma historinha com começo, meio e fim, que você vai e entende, o poeta estava falando disso, que legal. Eu gosto daquela poesia que te faz tremer, que te desloca, né? O Eduardo Glissant, para mim, é um poeta que tem me inspirado muito nesse sentido, né? É uma lava que brota e faz soprar o caos em você, né? Então, eu tenho vagado mais por esses lugares, tenho feito outros tipos de transformações que não estão mais na palavra, né? Isso daqui também é uma espécie de poética que eu tenho experimentado também, né? São minhas ancestrais que eu estou recriando. Então, é, um pouco por aí. Eu tenho,
A poética é um lar para mim, mas também é também algo que eu estou precisando abandonar e fugir um pouco, na tentativa de agora construir um lar para essas transformações que estão em mim, né? Eu tô rachando, né? Tô rachando, tô trocando de pele. Então, a palavra poética já não dá mais conta, apesar de ainda ser um dos grandes amores, né, da minha vida. Não vou abandonar nunca nem a palavra, nem a poética, nem o sentido, nem o significado, né? Mas isso já não me é mais o suficiente. Obrigada, Bibi, pelos esclarecimentos, né? É sempre muito bacana assim esse momento, e eu fico extremamente perdida quando estou no meio de diálogos tão enriquecedores assim, porque é isso, né? Às vezes a gente tem contato com a arte de um artista, da artista, né? Do artista, e a gente não consegue compreender de fato o que atravessa essas produções, o que amarram essas produções. Algo que eu vejo da poesia falada, que eu sinto que a poesia falada permite, é justamente você se transmutar, e que nos permite também ocupar outros espaços que não somente os espaços que nos são oferecidos, né? Quando a gente fala de literatura marginal, por exemplo, já vem na nossa cabeça aquela literatura que ela tem que ser sempre política, ou que ela tem que ser sempre batidinha em alguns aspectos, né? Não nos permitem, eles tiram de nós o direito de colocar essa poesia, essa literatura, essa arte como sendo um todo, né? E aí, então, quando a gente fala de literatura marginal, nós podemos dizer que o amor ele é revolucionário, o afeto é revolucionário, então também é político, né? Então, não somente quando... não sei se eu estou viajando nisso, mas é algo que me bate muito quando eu paro para pensar, é justamente quando a gente chega nesses espaços que a gente vai trazer um pouco das nossas vivências, e a gente vai sempre naquilo que é muito, muito cômodo e já visível, e que os outros esperam, né, que seja. Esperam que nossa poesia ela sempre seja falando, se nós somos mulheres, que a poesia sempre seja falando sobre isso, sobre ser mulher, né? Não nos permitem recriar. Então, eu acredito muito que o que vocês fazem, o que nós fazemos, enquanto artistas, aproveitar e recriar. E eu acho que a oralidade, a poesia falada, ela tem esse papel, assim, né, de ser não sei se essa palavra existe, mas de ser um engajador nesses caminhos. E apesar de estarmos... Karine, Quer falar? depois deixa eu só... Não, pode terminar, você falou uma coisa que eu lembrei, eu queria falar também. Não, Depois você pode ficar à interrompe. vontade, pode ficar à vontade. Não, é que você tinha perguntado um pouco sobre a oralidade antes, né? E eu lembrei também de uma questão que é o que me interessa também. Primeiro, né? Eu acho que a oralidade, essa distinção entre oralidade e escrita como coisas separadas, né? Isso é uma ficção branca da mitologia grega, né? A oralidade, ela passa por uma inscrição, por uma escrita, né? Tem algo aqui dentro vibrando, as cordas vocais estão se roçando, e tem uma escrita que a minha língua está batendo, os meus dentes, né? Eu estou escrevendo para tá falando, né? E aí, então não existe uma fala pura e não existe uma oralidade pura, né? A oralidade pressupõe uma escrita que é anterior a ela, né? E, inclusive, eu gosto muito do conceito da Leda Maria Martins, né? De oralitura, né? Que eu acho que traduz um pouco isso, que tem a ver com a própria concepção de África e diaspórica dessas inscrições que não estão separadas entre uma oralidade que seria um sopro puro, né, e uma escrita que seria a marca, né? Mas o que me encanta muito na oralidade é aquilo que está na oralidade e excede o campo linguístico da palavra, né? Eu gosto muito de ouvir poesia oral, mas o que eu gosto da poesia oral é o que não está na palavra, né? É o hey! O grito, né? Isso não está na inscrição, né? Ou então quando a Tatiana Nascimento recita bem baixinho. Ou então quando alguém está recitando e faz... manda um jazz, assim, né? Então,
tem outros recursos que eu gosto na oralidade que não está na palavra, né? Que é o tom da voz, que é o berro, né? Que é, enfim, essas outras dimensões. Então, isso me interessa bastante, né? Não aquela poesia que é só a palavra, né? Alguém metralhando um monte de palavras na sua cara, né? Eu gosto dessas outras inscrições, né? Dessa força sônica que não está presa ao sentido e ao significado. É Inclusive, é isso, vocês muito estão doido. Se eu puder só dialogar assim já direto, tudo quebrando os nosso, gente. protocolos, é muito doido, porque a voz é o que existe de mais singular. É mais singular até do que o DNA. Isso é muito louco, gente. Quando eu li isso, eu falei, caramba, então pensar uma política da voz nessa radicalidade do que não está na palavra é pensar uma política da singularidade, da diferença, né? Que não é essa voz sem corpo, essa voz sem garganta, essa voz universal, né? Pelo contrário, pensar... E eu acho que, não sei se Bibi pensa, como pensa isso, mas eu nem acho que é abolir a palavra. Tem uma autora que eu tenho gostado muito de ler, que é a Ariana Cavaleiro, que ela fala isso, não é voltar a um estágio balbuciante, né? Mas é encarar a palavra pela perspectiva da voz. E essa voz que é sônica, essa voz que é da singularidade, assim. E não necessariamente a singularidade como tipo uma volta ao indivíduo, sabe? Tipo, né, a individualidade, né, burguesa aí. Mas essa singularidade como diferença mesmo. Eu acho isso, gente, foda, assim. Essa voz que ela também é corporal, né? Essa voz que ela vem do corpo, porque quando a gente fala só da oralidade, só da voz, eu acho que a gente acaba também, de certa forma, sendo excludente, né? O Islã do corpo é uma grande referência disso, né? Do corpo como sendo essa voz, como sendo esse meio de trazer a poética da vida, das vivências, das escrevivências. E vocês estão me pegando aqui porque eu fiz tracei um roteiro pensando nessa dualidade ali, escrita, oralidade e tal, e aí a gente vai mudando os caminhos, e isso é super importante, eu acho, para o diálogo crescente que a gente está tendo, né? Então, falando um pouco, não desassociando aí, então, trabalhando a oralidade e a escrita como sendo única, né? Como sendo uma também, vocês também tiveram a experiência da publicação no papel, que é a questão do livro, né? Quando a gente fala do Islã e dos saraus, a gente tem a questão da fala, do corpo ali, e de como que a gente consegue chegar e ocupar outros espaços que o livro às vezes não chega. Se nós formos pensar num momento em que a gente está no Islã, no meio da rua, as pessoas vão passar num sarau, num festival de literatura, as pessoas vão parar e vão nos ouvir. Né? A gente consegue abarcar com a palavra, a gente consegue chegar em outras figuras, que às vezes o livro não chega. Eu faço parte de uma editora popular que a gente tenta, assim como o selo do Burro, que Michone é extremamente inspirador, traz esses corpos marginalizados à margem de um mercado editorial, que é um mercado que é caro. Uma publicação de um livro é uma publicação cara, né? Então, não são todos que conseguem, não são todas que conseguem acessar esse espaço. Mas vocês, além da palavra falada, além dos experimentos, né, com essa multilinguagem artística que vocês fazem, vocês também tiveram essa publicação impressa. Vocês também tiveram esse caminho do livro. E aí, Luísa, apesar da performance ela ser uma característica primordial de seus poemas, é visível, né, nas suas apresentações, você publicou 2 livros. E aí eu queria entender de você como que você percebe o acolhimento aos seus livros, às suas obras, se houve distinção de público no qual você chegou, e a sua poesia ela é muito visual.
Como que é para você ocupar as páginas do livro com essa poesia feminina, essa poesia feminista, essa poesia que fala do corpo e de gênero, na forma escrita, assim, que não na forma visual, sabe? Porque em Sangria até tem, eu trouxe uma pergunta que é uma curiosidade sobre esse seu livro, sobre essa sua obra, mas no primeiro não, né? No seu primeiro livro ele tem muito mais da poesia escrita ali e tudo mais. Conta pra gente. Muitas coisas. Bom, eu acho que no Sangria eu tinha muito esse desejo de explodir a forma do livro. Tanto que é isso, né? O livro ele é para cima, para pensar o formato do calendário, é um livro quadrado, tem essas fotografias, e assim, a ideia original do livro, por exemplo, é que fosse uma boca e que eu costurasse as capas uma a uma. E aí, para você abrir o livro, você teria que cortar. Seria inviável, gente, assim, tipo, para fazer um livro que fosse num preço minimamente acessível, eu costurar um a um, tipo assim, se torna livro-objeto. Não era o que eu queria, sabe? Eu queria que fosse isso um livro que, mano, dá para mandar para o Brasil, para a América Latina inteira, assim. E daí também a questão de ser um livro bilíngue, por exemplo, né? Acho que tem algo aí já dessa fronteira que é o espanhol e o português, óbvio que são duas línguas coloniais, mas que já pensa um pouco a experiência brasileira em termos de América Latina, né? E acho que tá legal esse papo que a gente está fazendo, porque exatamente, às vezes a gente vai para a mesa sobre oralidade e parece esse extremo de oposição, né? Entre oralidade e escrita, como se fossem dois opostos. E acho que mesmo quando a gente está no sarau ou no slam, a gente já está contaminado também pela escrita, sabe? É muito comum ter poetas que escrevem um poema que vai performar, sabe? Ou que em determinado momento... Eu, por exemplo, sou uma poeta performer. O próprio sou eu já está todo bagunçado aqui, gente, adoro isso. Mas, enfim, que muitas vezes fala os poemas, cria na fala, decora na fala e depois escreve. Por mais que seja só esse momento de transpor para o papel, a escrita está aí, até porque a minha formação, eu li muito, assim, não dá para pensar num purismo da oralidade, sabe? E acho que também, depois, a gente tem tido muitas produções, né? Tanto de antologias, algumas em editoras maiores, publicações independentes, zines, plaquetes que têm circulado, que eu acho que estão pensando essa tradução, né? Oralidade escrita. E acho que não a tradução num lugar da transparência, sabe? Como se fosse possível traduzir. Eu acho que já é pensar essa tradução de suporte a partir da diferença, sabe? A partir da rugosidade. E aí você vai entendendo onde que ficam esses rastros da performance no papel e tudo mais. No Sangria foi por isso, assim, foi por pensar um tanto esse livro com o projeto gráfico, e aí eu sou muito agradecida ao Daniel Minchoni, que foi um grande parceiro. No Pedras, que também guardamos Pedras aqui, né, que é o livro que eu estou lançando agora, ele tem um lance, por exemplo, de... É esse daqui, gente. Ele tem um lance de eu trabalhar em alguns momentos com tarjas pretas, assim, sabe? Quando você tem esses documentos, esses arquivos, por exemplo, sobre a ditadura, e aí você tem partes que são intencionalmente rasuradas. Então, eu trabalho um pouco com a rasura. E é curioso, assim, como que veio esse recurso na escrita, porque um dos poemas, o primeiro poema que eu acabei trazendo esse recurso, era um poema que eu enumerava vários verbos sinônimos de matar, para pensar essa questão do massacre de Troia, né, como um massacre que funda a literatura ocidental, né, e um massacre que forma também esse imaginário ocidental e, por conseguinte, também brasileiro, né. E eu não conseguia caber na minha boca esses verbos. Eu não conseguia performar eles. A única vez que eu performei esse poema era o Google Tradutor, era a mulher do Google Tradutor falando em grego esses verbos. E são verbos que não cabem na minha boca, assim, não cabia na minha boca. Quando a gente foi criar a performance, o Eugênio Lima, que é quem dirigiu, também falou, gente, não cabe numa voz nossa esses verbos. Então, a forma que eu achei, por exemplo, para colocar isso no papel foi rasurando esses verbos. Então, o que a gente vê é
a censura mesmo, né? Assim, esse soterramento, e aí tem toda a questão de memória, arquivo e por aí vai. Então, acho que é isso, assim, mais do que responder, talvez eu trouxe algumas coisas que têm passado ultimamente, assim, na minha cabeça. É isso, Luísa, obrigada. Edith, você traz a poesia como esse lugar de emergência. E no prefácio do seu livro, disseram que você é uma gracinha engraçada e que a sua poesia ela atua como um desfibrilador para os corações mais danificados e até mesmo os mais secos, né? Quando a gente escuta uma afirmação dessas, né, que é uma afirmação potente da nossa escrita, da nossa literatura, você que tem aí também essas obras publicadas, sendo multiartista, qual que é o lugar da escrita na sua vida, com relação às obras publicadas, né? E em qual momento as suas obras publicadas conversam com as performances que você realiza? Porque você tem algumas parcerias também, né? Se puder falar um pouquinho dessas parcerias para a gente. E de como que você encara, então, a publicação de um livro. Le plus important dans la publication d'un livre, je pense que c'est celui qui s'en empare, qui peut le dire. Je pense que pour moi, narcissiquement ou égotiquement, j'étais très heureuse de faire un premier livre. Après, je crois que les éditeurs, je leur voue un grand culte. Je trouve que c'est un super boulot, un sacré boulot d'enquêteur. Après, j'ai jamais pensé, moi, que j'arriverais un beau jour à éditer des livres, qu'un jour on allait dire que j'étais poète ou quoi que ce soit. Donc, j'ai toujours cette sensation d'être illégitime, comment dire. Et cette peur aussi d'entrer dans un milieu pour finalement y être enfermé et reproduire quelque part la société sur laquelle dont je ne veux pas en fait. Des fois, je suis très heureuse que les choses se passent comme ça. Je suis très heureuse d'aller faire des lectures, de rencontrer les gens. Après, le milieu de la poésie en France est tout petit. Je crois que dans d'autres pays, je pense au Brésil, mais je pense à tous les pays d'Amérique latine, en Allemagne aussi, quand on va lire quelque part, il se passe une effervescence. Nous, on est souvent des poètes, regarde des poètes lire en France. Et c'est dommage parce que... Et par exemple, il y a la poésie et il y a le slam. On ne mélange jamais les deux. Et je trouve que il faut mélanger. Et qu'on oublie souvent le geste, la colère, la rage, l'impulsion vitale pour lequel on a voulu un beau jour écrire. C'est comme si on était arrivé quelque part, on construit après nos petits spectacles, nos petites performances, et qu'en fait, si on redevient pas bancal, ben c'est dommage, c'est qu'on loupe, c'est qu'on a trop peur. Parce que des fois, réussir, ça fait peur aussi. Alors, on est pris dans des paradigmes d'être humain, et que c'est Abigail, moi, je trouve que vouloir toujours changer, je trouve ça super courageux parce que il y a une forme de, comment dire, d'activité solitaire intense qui n'est pas la solitude non plus, qui n'est pas être seul, qui n'est pas de l'égoïsme, mais peut-être qu'il faut être super solitaire pour être en lien, pour ne pas être attaqué ou rongé par les peurs, la peur de décevoir, la peur de ne pas être compris à une performance, la peur de mal être vu, d'être... Et que ça, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi j'en viens là, mais bon, je peux digresser, pardon. Mais je pense qu'en fait, au final, on fait tous au mieux. Et que c'est ça qui est...
qui est aussi génial à pouvoir se rencontrer tous les uns les autres, et c'est que on parle de ce qu'on fait, mais ce qu'on fait, c'est aussi basé sur tellement d'effondrements et de doutes et de... On est tous handicapés de la langue. Ça, je le crois vraiment, en fait. Et que, en ce sens-là, je rejoins peut-être Abigail, la langue, à un moment, elle ne suffit pas. D'ailleurs, si là, je vois un monstre derrière vos caméras, je ne vais pas vous dire attention, il faut que vous partiez doucement de la pièce et que vous vous enfuyiez, il y a un monstre derrière vous. J'hurlerai ou je crierai. Ou le premier message qu'on envoie, c'est une tétanie des fourchettes, des cordes vocales, quoi. C'est un hurlement, un silence, mais pour penser, il faut et donc écrire 3 mots, il faut déjà avoir un minimum de cortex super attaché, et qu'en fait, peut-être qu'on écrit parce que au fond de soi, on a conscience que ben, c'est pas finalement si bien attaché que ça, quoi. Et qu'on est des enfin, on a peur à gaz, et qu'il faut rassembler tout ça, et heureusement qu'on arrive en écrivant à se créer une petite cosmogonie, un petit... Ouais, on n'est que des petits humains, quoi. C'est ça qui est drôle. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, par contre. Sans doute pas du tout, mais bon, voilà. Sim, foi super pertinente. E é isso, né? Opa! Essa questão que você colocou mesmo das traduções, né? Não dá conta. Não dá conta, a tradução ela não dá conta de colocar essa expressão do que a gente sente, do que a gente propõe na nossa escrita. Você tem algumas obras publicadas. Essas obras que você publicou, né? Você também tem um trabalho de leitura dessas obras, que são as leituras coreográficas, se eu não me engano. E como que se dá esse trabalho, assim? Você quer falar para a gente um pouquinho desse seu trabalho? Je sais pas si j'ai des lectures chorégraphiques. Peut-être que je connais pas les textes par cœur, mais la musique de mes textes. Quand j'écris, il y a toujours une sorte de petit tac 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 tac. Et donc ça, la métrique, elle vient avec l'énergie qui est impulsée quelque part. Et je la connais bien, mais après mon corps m'échappe. Et tant mieux, parce que c'est pas facile d'avoir un corps, en fait, dans la réalité de tous les jours. Avoir un corps, on est éduqué par le corps, c'est terrible en fait. C'est d'abord par ça qu'on est éduqué. Tu tends la main, tu n'as pas le droit de prendre la fourchette, attention, ça brûle, attention. Et la langue, c'est après qu'on nous apprend, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça, ou être... Mais peut-être que quand j'ai accès à ce moment où je peux lire des textes, le fait d'en retrouver l'impulsion sonore, vitale, rythmique, peut-être même, me permet d'avoir le corps plus ample, plus souple, mieux libre, en fait. Après, j'aime beaucoup travailler, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à deux, avec d'autres artistes, musiciens, danseurs, parce que ça m'oblige aussi à ne pas forcément rentrer dans le premier rythme derrière lequel parfois je me cache. Parce qu'il faut attendre l'autre, et il faut lui faire sa place, et il faut savoir comment on peut rentrer dans son espace aussi. Et je trouve ça magique en fait que par le biais de quelque chose qui n'est pas comment dire, une communication, un dialogue, des politesses, comment en fait une vraie rencontre est possible. Et la rencontre, je dirais amoureuse, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est la rencontre de territoire. C'est très félin en fait, c'est très comment
deux animaux vont partager d'un seul coup ce territoire, l'un en parlant, l'autre en dansant ou en faisant de la musique, et comment faire pour que tout ça prenne, gonfle, enfin, comme une fougasse, comme dans l'espace, comme, ouais. E sim, Edith, obrigado pelas suas considerações. Abigail, vamos falar de você, né? Tem o pé na filosofia aí, com formação, se eu não me engano, você está fazendo doutorado, né? Em filosofia. Como que se dão as suas construções artísticas através da conexão poesia e filosofia? Como que isso se deu na projeção do seu livro? Você até citou ele no começo, né? E ocupar esse espaço numa publicação impressa, qual que foi o significado que teve para você, né? Se a gente for pensar que esse mercado nosso é um mercado bastante segregador. Bom, vou começar pelo final, então. Eu acho que, assim, tem algo, né, nessa publicação, nessa minha publicação, desse meu primeiro livro, o Escurecendo, Autografias Poéticas, que tem a ver com esse trabalho histórico que o meu corpo, que a minha carne, que o meu corpo espírito está construindo há muito tempo, né? Então, isso é um acúmulo de muitos e muitos anos, sabe? Desde quando eu era criança e brincava de bonequinho e depois fui construir essas coisas, desde quando eu, sei lá, via a minha mãe vendo filme legendado, então, para mim, o filme sempre já teve um momento da escrita também, né? Que tem a ver com essa contradição da colonização, né? De ver filmes em inglês, aí tem que ser legendado. Minha mãe não gostava de dublado. Sei lá, convivendo com meus irmãos, jogando videogame, vendo aquilo tudo, desenho animado, sempre gostei muito de figuras monstruosas, né? Quando era criança, TV Colosso, X-Men, adorava, né? Essa coisa da mutação, da monstruosidade, enfim, muitos caminhos, isso foi conduzindo os meus estudos, né? Então tem assim, e aí, né, as minhas leituras que vêm desde muito tempo, assim, eu leio desde os 15 anos, apesar de só uns 10 anos depois, lá para os 25, eu tenha desenvolvido um ritmo de leitura assim mais intenso. Então, assim, essa publicação, por um lado, é a coagulação de todo esse esforço histórico que a minha carne produziu, assim, não? Então, tipo assim, é força de muito... É resultado de muita força, né? De muito esforço. Então, tem um certo mérito meu, assim, né? No certo sentido. Tenho que me dar esse mérito, assim. Mas, por outro lado, tem algo nisso que tem a ver com a minha ancestralidade, genética, racial, mas também com a minha ancestralidade trans, que tem algo na publicação desse livro que é a realização do impossível, entendeu? Tem o meu processo aí, do meu esforço, e tem uma outra parte que eu não consigo mensurar, o que é o quê, qual é a porcentagem de um e de outro, que é a concretização de um projeto impossível, né? Isso é muito gritante. Eu sou a primeira pessoa da minha família a estar fazendo doutorado, sou uma das primeiras a ter entrado na universidade pública, sabe? A minha mãe contava umas histórias quando ela era criança, ela brincava de máquina de escrever com tijolo. Então, assim, a avó da minha mãe, a Osíris, que eu falo na poesia, a avó da Osíris, a avó tetra, sei lá, nem sei quantificar o que é bisavó minha, foi uma negra escravizada. Então, assim, tem algo do impossível na concretização de eu estar publicando esse livro, sabe? Recentemente, há uns 2, 3 anos, eu comecei a me interessar muito, influenciada muito por uma amiga próxima, Jota Mombassa, pelo que chamam de tradição radical negra nos Estados Unidos, e também dentro disso uns desdobramentos que têm a ver com o que chamam de imaginação radical, a imaginação radical preta, e também com ficção especulativa preta específico, né? Dentro disso eu fui conhecer a Denise Ferreira da Silva, que é assim uma pensadora, artista, intelectual
que não é brasileira, nasceu no Brasil, mas não é brasileira, obviamente, porque essa carne dela, inclusive, é o excesso que existe apesar do Brasil e não pelo Brasil, né? E a Denise Ferreira da Silva, ela entende a colonização como a ordenação do mundo, né? A colonização, ela é a ordenação do mundo. Então, você ordena tudo separado, né? Então, existe voz e existe escrita. Então, enfim, por aí vai. Isso vai estruturando gênero, homem, mulher, enfim, todos esses binarismos são estruturantes. E isso é separado, né? Existe uma separabilidade dentro dessa ordenação colonial do mundo. E o que ela vai propor, que tem a ver com resgatar a ancestralidade preta, indígena e da diáspora também, tem a ver com entender a implicação das coisas. O mundo é implicado. A separação dessa ordenação do mundo é um fenômeno cognitivo, ontológico, político da branquitude, que é uma forma de separar de como o mundo de fato se organiza. Então, todas as coisas estão implicadas, entendeu? Eu sou estrela, porque tem algo de mim que é de poeira estelar, entendeu? No Big Bang estava todo mundo juntinho lá, ó, apertadinha, entendeu? A própria ciência branca está chegando a compreender essas coisas, que a espiritualidade africana, a espiritualidade indígena, sabe desde muito tempo, entendeu? O ápice do pensamento rebuscado colonial branco está chegando agora, aquilo que os povos pretos, que os povos indígenas sabem há muito tempo. Então, quando eu comecei a entender essa coisa da implicação, do mundo implicado, eu comecei a rever toda a minha vida, né? Porque antes eu tinha uma história mais ou menos linearzinha, ordenada, sobre a minha entrada com o pensamento da filosofia, né? E da minha relação com a poesia, né? Basicamente, né? O resumo da ópera é que minha graduação é em geografia. Depois eu fiz um mestrado em ética. Nesse mestrado em ética, eu conheci uma pessoa que depois virou meu orientador, que é o Rafael Haddock Lobo, que é uma bicha da UFRJ, maravilhoso, que estuda o Jacques Derrida, que é um pensador argelino, morou na França, e criou um pensamento que chama desconstrução, que não é já uma filosofia. E ele também não é branco, então passa um pouco por aí, né? E aí, estudando o Jacques Derrida, o Jacques Derrida está preocupado em abrir a desconstrução dessa tradição da metafísica ocidental, que passa pelos gregos, né? Tem esse surgimento com os gregos, através do imperialismo grego isso se espalha, enfim, Idade Média, os cristãos pegam tudo isso e vai cair nesse mundo desgraçado que a gente tem hoje, né? Falando, a metafísica ocidental está dentro da gente, né? Então, Jacques Derrida estava preocupado em abrir a desconstrução dessa metafísica ocidental, dessa forma de pensar, de viver, de organizar e ordenar o mundo que existe há 3, 4 mil anos, sei lá, né? E principalmente através da colonização dos últimos 500 anos, se espalhou no nível global. E o Derrida entende que essa desconstrução dessa metafísica, para ela acontecer, ela não pode se dar dentro dos termos da metafísica, entendeu? Então, ele não pode abrir a desconstrução da metafísica ocidental falando a linguagem da metafísica ocidental. Então, ele entendia, por exemplo, a importância da poesia. A poesia, você não vai desconstruir a metafísica ocidental, abrir a desconstrução da metafísica ocidental fazendo um tratado lógico-racional. Para ele não faz sentido. Você tem que abrir um sulco fora dessa órbita. Você tem que exorbitar isso através da poesia. Então, isso foi um momento que me abriu também. Eu falei, olha, tem uma sacação aí. Ele via poesia para isso, eu comecei a ver a poesia também, a força da poesia. Que é isso, né? A poesia já é uma palavra que está fugindo do sentido, do significado, da ordenação colonial branca, né, da linguagem, né? Se você fala pássaro numa poesia, não significa necessariamente pássaro, né? Pode ser a sua mãe que morreu, pode ser pessoas escravizadas, pode ser qualquer coisa, né? Então não está colado significado e significante, né? A poesia abre um caminho disso. Então, isso me abriu muitos caminhos, né? E aí eu comecei a entender a poesia como uma ferramenta que poderia me tirar da filosofia e, portanto, dessa trajetória da metafísica ocidental. Então, num certo sentido, a poesia foi o que me salvou da filosofia, né? Percorrendo esse caminho que vem do Derrida um pouco e que, para mim, já se expandiu. Só que eu comecei, quando eu li a Denise, eu entrei nesse turbilhão de espiral e eu revi toda a minha vida, sabe? Quando eu tinha 10 anos de idade,
na terceira série, estudava numa escola pública, a minha professora, nossa, eu estudava numa salinha do lado do refeitório, assim, era uma coisa super precária, e essa minha professora fez todo mundo fazer um caderno de poesias. Então, eu já faço poesia há 10 anos de idade, entendeu? É isso, é nesses termos, entendeu? Então, isso já está implicado. Com 10, 12 anos, assim, mais ou menos, eu comecei a entrar em contato com rock, com punk, e eu comecei a fazer letra, entendeu? Então, eram aquelas estrofezinhas curtinhas, frasezinha de 4 palavras, 1, 2, 3, 4, pula, 1, 2, 3, 4. Então, eu faço poesia desde essa época, entendeu? Então, eu estou entrando numa espiral de reconhecer a implicação caótica da minha vida com essa poesia, com essa filosofia que já estão misturadas há muito tempo. E eu acho que, inclusive, desde antes de nascer, né? Isso tá escrito, né, nessas inscrições ancestrais que me permitiram, né? A minha mãe recentemente me contou que a mãe dela, a Vó Osíris, recitava uns poemas para ela quando ela era criança. Então, de alguma forma, isso se inscreveu na minha carne também, sabe? Então, é mais ou menos um pouco por aí, esse caminho conturbado e complicado da minha relação com a poesia e com a filosofia. E como eu falo antes, eu não sou nem poeta nem filósofa. A poesia e a filosofia são terrenos que eu utilizo para fazer a minha criação. Eu não quero associar isso a um movimento ontológico de marcar um pertencimento, porque é isso. Eu sou filósofa, você está falando que você é aquilo, né? Eu sou poeta. Eu não sou poeta, eu não sou filósofa. Eu Você está transito entre o poeta. terreno da poesia e da filosofia para produzir a minha criação. E eu não me reduzo a isso. Eu não quero me Você, reduzir a isso. você está poeta e você está filósofa. Não, Seria mais também ou menos. não. Não, Não, eu me utilizo da poesia, eu transito entre a poesia e a filosofia entendo. para fazer. Eu não sou nem estou isso. Isso são instrumentos, são ferramentas, são caminhos que eu trilho e que, num certo sentido, me constituem, mas não me reduzem, sabe? E eu acho Sim. importante grafar isso, porque é sobre isso, é sobre. Eu tenho também fugido cada vez mais das lógicas identitárias, desse enrijecimento ontológico que a branquitude criou no mundo, né? Então, eu sou maior que a filosofia, eu sou maior que a poesia, sabe? Eu sou maior que eu mesma. Eu não tenho nome, entendeu? Eu, eu sou um meteoro, eu sou uma estrela. É isso. Nós somos aquilo que nós queremos ser, independente do que as pessoas esperam e querem que nós sejamos, né? E então eu já vou até estender isso, assim. A gente caminha para o final da nossa conversa. É uma conversa linda, enriquecedora e que a gente tem desejo enorme de estender por outros e outros espaços, que a gente possa se encontrar um dia pessoalmente e ter todo esse calor dessa mesa, nesse espaço, nesse ambiente, com essa troca, que a gente possa se abraçar, assim como a nossa poesia abraça a quem nos ouve, a quem nos lê, a quem nos vê, né? E aí, caminhando para esse encerramento, deixando já os agradecimentos, pedir para que Edith, Luísa, Abigail, que vocês recitem mais um poema. Então, um poema que agora seria um poema, não vou dizer de despedida, porque eu acho despedida muito profundo, e o que a gente faz agora é só ficar em stand-by alguns minutinhos, até que a gente possa se reencontrar e que nossa poesia possa se encontrar novamente. E Edith, então, por favor, recite para a gente, e fique à vontade aí para poder encerrar sua participação na mesa. Ok, c'est bon. D'accord. J'écris mes paupières lisses. Je tourmente le vent pour entendre sa voix. Je dis, j'ai mal à mon vide. Je retourne au désert pour chercher l'oasis. Sable, papier, tout coule entre mes doigts. J'ai même les mains qui transpirent. Je lis, bec dans le miroir. Je demande la joie comme un coup de sabot. Je plante un couteau aveugle. J'assassine la nuit et ses yeux se révulsent. Espace, temps. Un jour, je les tiendrai. Et je ris beaucoup, croyez-moi. Je cloue ma bouche au vampire. Je choisis les amants qui m'embrassent le cœur. J'avoue les pleurs de ma mère.
Je pleure un peu moins fort, je me casse les dents, langue muette. La mort m'est si facile. J'ai besoin d'un peu de repos. Mais merci et au revoir. La vie, ça peut être gai aussi. Gratidão, Edith. Bom, Abigail... Merci à vous de tout cœur. Felicidade em conhecê-la, Edith. Abigail, então, volte para nós, deixando então aí esse poema final e fique à vontade para se despedir da mesa. Graças, Karine, graças, Luísa, graças, Edith, graças à tradução, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Vou encerrar com um texto meu, que também já excede a palavra, né? Tem essas fotos aqui, não sei se dá para ver. E é um texto que eu escrevi e saiu recentemente na revista Nossa Voz, que é da Casa do Povo. É um texto que eu fiz sobre a Octavia Butler, que é uma escritora preta de ficção especulativa. É uma ancestral que eu encontrei também através de uma outra ancestral, que é a J. Mombassa. E esse texto começa com essas fotos e é um ensaio poético que começa e termina com uma poesia, e eu vou ler para vocês. Me arrisco em caminhos misteriosos, abertos por outras forças, uma sobrancelha arqueando, um cometa riscando o céu, a subida das marés, um esgoto a céu aberto, a mudança dos ventos e da pressão atmosférica, a cor do nosso mijo, a textura de uma fruta, a eleição de um presidente, uma pessoa entrando no banheiro, a carcaça de um animal morto, o aumento das enchentes numa cidade, uma pessoa trocando de calçada ao te ver na aproximação de outra. Todas essas inscrições que já estão se desfazendo carregam e comunicam inúmeras forças. Isso se lê. Sentindo, eu aprendi. Me vejo lançada naquela manhã, tarde, noite, do dia 26/7/2020, pelas mãos de Butler, nos limites de Robledo, com um trecho canalizado do rio Tamandatei. Nesse dia, eu vi uma barca virar e um verme rastejante, pequeno e branco, um verme rastejante, enferrujado, podre e mais assassino do que a mais sangrenta das imaginações. Me vi eu mesma, pequena, cercada, murada, engradada, telada, no fim do mundo Brasil que ainda não acabou, tem que acabar, eu quero fim. Aí me senti pequena, desejando o fim do mundo, de mim, rasgada de angústia, rodopiando entre imagens mortes. O medo é aquilo que vem antes da quebra da casca dura. Senti isso quando comi um fungo terroso e fui parar lá nas estrelas da semente aterrada. Vi isso quando li Veio o Tempo e quando vi Mombasa e o Lamina nos portões. Senti isso quando te dei o cu e quando você me mostrou seus desenhos. Onde quebrar é um passo para nascer ou para estremecer, desabar, fazer cair a porra toda. Acordei na Avenida Presidente Vargas em 2013, quando eu fiz a juntada, um caveirão verme da ré, sob uma chuva de pedras e de garrafas que cuspiam fogo e revolta, e eu vi também, rachando, o chão duro do fim cinza, murado, vergado, cercado, farpado, acimentado, o olho mole de vida marrom tigrado, que vira minhoca verde folha, buscando a vida amarela, estrelada, redonda raio, brotando também dentro de mim a vida que vinga. Graças.
Gratidão, gratidão demais. Um prazer conhecer seu trabalho cada vez mais. Luísa Romão, recita para a gente e também sinta-se à vontade aí para se despedir da mesa. Bom, eu gostaria muito de agradecer o convite, a troca, agradecer muito as palavras de Edith, de Abigail. É sempre um prazer te ouvir, Vivi, você foda, Karine, toda a equipe da PUC, da produção, os tradutores que estão aqui fazendo aí esse intercâmbio português-francês. Merci, merci, merci. Eu vou arriscar uma coisa, gente. Eu estou escrevendo uma dissertação de mestrado atualmente sobre slam, sobre voz, sobre performance, e eu pensei de ler um trechinho, que é o encerramento de um capítulo. Assim, tá no meio do processo, assim, bem abrir o laboratório. Aí eu vou engatar ele com um poeminha curto para fechar, mas é um trecho que eu tenho gostado muito, porque eu estou pensando uma imagem da Glória Anzaldúa, que é a língua de fogo, e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Então, vamos lá. Essa imagem da língua de fogo. Como soaria as palavras grafadas no ar por uma língua de fogo? Contornos chabuscados, vogais em brasa, lembro, voz é ar através de cordas, tubulações de carne, ar que a ti se espalha, o fogo que alimenta a boca, um poema em labaredas, vocifera, poeta dragoa, como soa uma língua de fogo, algo monstruosa, algo incontrolável. Eis aqui o poema, o microfone em chamas. Eis aqui o poema, porque tem palavra que pede um pedaço da gente que diz encontro. Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz encontro. Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz fica um pouco mais comigo. Tá foda. Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz sonho. Sonhemos. Tem palavra que pede recusa dentro da gente, cria raiz, finca, que nesse solo não sou solo, tchu. Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz encontro. Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz encontro, que diz encontro, encontra, ir contra a maré, com essas línguas de fogo. Bora. Gratidão, Luísa Romão. Bora! É isso. Agradecer mais uma vez vocês, agradecer também a toda a equipe, todo mundo que nos assiste, que nos acompanha e que acompanha o trabalho de vocês, que possam acompanhar cada vez mais a oralitura que vocês trazem da vida na poesia que vocês produzem. Gratidão demais e que a poesia siga sendo esse nosso lugar de encontro. Gente, obrigada, viu?